Olá pessoal, trazendo para vocês a quarta parte do quarto episódio da série Os Maiores Navios de Passageiros Já Construídos, dessa vez abordando o RMS Oceanic, que provavelmente você nunca ouviu falar na vida, mas explanarei acerca deste navio. Considere se inscrever no canal e deixar o like se gostar do vídeo. O RMS Oceanic era um transatlântico construído pela Harland Wolff em Belfast para a Warsaw Line. No final da década de 1890, os prestigiados navios de linha branca, como o RMS Majestic e Teutonic da Warsaw Line, ambos lançados em 1889, ficaram obsoletos devido aos rápidos avanços na tecnologia marítima da época. Seus concorrentes, como a Cunard Line, tinham introduzido o RMS Campania e o Lucania em 1893, e a partir de 1897, a Northeastern Lloyd começou a introduzir 4 novos transatlânticos da classe Kaiser, que incluíam o grande SS Kaiser Wilhelm Ross. Para competir com esses navios, a Warsaw Line precisava produzir um novo porta-estandarte que pudesse rivalizar com eles. Sua nova nau capitânia, o Oceanic, foi construída no estaleiro Harland Wolff, como disse anteriormente, em Queensland, em Belfast, Irlanda do Norte. Como sempre foi tradição dos navios da Warsaw Line de serem construídos por essa empresa. Sua quilha foi batida em 1897. Ele recebeu o nome de seu primeiro navio de sucesso, o RMS Oceanic, de 1870, e seria o primeiro navio a exceder o tamanho do SS Great Eastern de Brunel, embora não em tonelagem. Com 17.000 toneladas brutas, a futura rainha do oceano custou 1 milhão de libras esterlinas na época. Em 2018, valeria cerca de 110,570 milhões de libras esterlinas, e exigiu que 1.500 trabalhadores fossem convocados. O Oceanic, no entanto, não foi um navio projetado para ser rápido. Bem, isso no caso para competir pelo Ribbon, já que a política da Warsaw Line era concentrar-se no tamanho e no conforto, e não na velocidade. O Oceanic foi projetado para uma velocidade de serviço de 21 nós, ou 39 km por hora. Tinha 215 metros de comprimento e uma boca de 20,8 metros. Ele era movido por 2 motores de expansão tripla de 4 cilindros, que quando construídos eram os maiores do seu tipo no mundo, e podiam produzir cerca de 28.000 cavalos. Para construir o navio, um novo guindaste de 500 toneladas teve de ser construído no pátio da empresa para levantar o material necessário para a construção do navio. Outra inovação foi o uso de rebitadeiras hidráulicas, que foram usadas pela primeira vez na Harland Wolff durante sua construção. Falando acerca do seu design, a ponte do navio foi integrada com sua superestrutura, dando a ele uma aparência limpa e fluida. Esse recurso de design seria posteriormente emitido nos próximos 4 grandes navios da Warsaw, entre eles o Cedric, o Celtic, o Baltic e o Adriatic, com suas estranhas, porém distintas pontes insulares. Smith dizia: nada além do melhor. Essa era a política dele para esse novo empreendimento. O arquiteto Richard Norman Shaw foi contratado como um consultor para o projeto de grande parte dos interiores do navio, que foram profusamente decorados nas seções de primeira classe. O Oceanic foi construído para acomodar cerca de 1.000 passageiros na terceira classe, 300 na segunda classe e 410 na primeira classe, além de poder levar 349 tripulantes. Em sua autobiografia, Titanic e Outros Navios,
Charles Lightoller dá conta de como era ser um oficial nessa embarcação. Como a Western Line tipicamente encomendava navios em pares, um navio irmão do Oceanic, chamado de Olympic, foi proposto. No entanto, após a morte do presidente da companhia, o Sr. Thomas May, em novembro de 1899, fez o pedido ser adiado e cancelado. Em vez disso, a empresa decidiu implantar os recursos para produzir um conjunto de navios maiores que se tornariam a classe dos 4 grandes. O nome Olympic foi depois concedido ao RMS Olympic em 1910. O Oceanic foi lançado ao mar em 14 de janeiro de 1899, em um evento que foi assistido por mais de 50 mil pessoas. Ele seria o maior e último transatlântico britânico a ser lançado no século XIX. Depois de se preparar para os testes no mar, ele saiu de Belfast para Liverpool no dia 26 de agosto daquele ano e, quando chegou, foi aberto ao público e à imprensa, onde foi recebido com grande fanfarra. Ele partiu de Liverpool em sua viagem inaugural para Nova York, em 6 de setembro de 1899, sob o comando do capitão John J. Cameron. Thomas May planejou estar a bordo, mas a essa altura estava muito doente. Ele completou a viagem em 6 dias, 2 horas e 37 minutos, a uma velocidade média de 19,57 nós, e chegou a Nova York para uma recepção arrebatadora. Uma característica decepcionante que logo se tornou aparente em serviço foi a tendência do navio experimentar uma vibração excessiva quando ele estava a toda velocidade. Isso se devia em parte ao seu design longo e estreito. Para evitar esse problema, logo foi considerado necessário operá-lo a uma velocidade de serviço de 19,5 nós, 36 km por hora, abaixo da velocidade de serviço planejada de 21 nós, 39 km por hora. Os primeiros anos de carreira do Oceanic foram bastante agitados. Em 1900, ele foi atingido por um raio quando estava no porto de Liverpool e perdeu o topo de seu mastro principal. Em 4 de agosto daquele ano, quando ancorado no porto de Nova York, ele foi ameaçado por um incêndio grave em um compartimento de carga do SS Bovick, que estava atracado ao lado dele. Felizmente, o fogo foi controlado antes que pudesse se espalhar para o navio. Em 7 de agosto de 1901, em meio a uma forte neblina perto de Tuxedo Rock, na Irlanda, o Oceanic se envolveu em uma colisão com um pequeno navio da companhia de navios a vapor Waterford, o SS Kincora, afundando e matando 7 pessoas. Em 18 de novembro de 1904, a 4 dias de Nova York, o Oceanic encontrou fortes vendavais, mares tempestuosos e neve. O bater das ondas no casco do navio fez com que 2 vigias fossem quebradas. Vigias, no caso de navio, são janelas redondas pequenas que ficam no casco do navio, o que permitiu que uma quantidade considerável de água entrasse no navio. Em 1905, 45 dos folguistas do navio se amotinaram em protesto contra as desagradáveis condições de trabalho nas caldeiras do navio, o que resultou na condenação em prisão de 33 pessoas. Em abril de 1912, durante a partida do RMS Titanic de Southampton, o Oceanic se envolveu na quase colisão do Titanic com o SS Nova York, quando o Oceanic estava atracado junto ao navio Nova York, e o Nova York quebrou sua amarração e quase colidia com o Titanic, devido ao grande rastro causado pelo tamanho e velocidade do Titanic. Um mês depois, em meados de maio de 1912, o Oceanic pegou 3 corpos em um dos barcos salva-vidas deixado flutuando no Atlântico Norte depois que o Titanic afundou. Depois de sua recuperação pelo Oceanic, os corpos foram enterrados no mar.
Logo após a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o Oceanic foi incluído em um acordo com o almirantado que fez uma doação anual para a manutenção de qualquer navio sob a condição de poder ser chamado para o trabalho em tempos de guerra. Esses navios foram construídos com especificações navais diferentes. No caso do Oceanic, para que armas de 4,7 polegadas que ele deveria receber pudessem ser montadas rapidamente. O maior transatlântico de sua época, ou seja, 1899, foi contratado para o serviço naval em 8 de agosto de 1914, agora como um cruzador mercante armado. Em 25 de agosto de 1914, agora o recém-designado HMS Oceanic partiu de Southampton em um serviço naval que duraria apenas 2 semanas. O Oceanic deveria patrulhar as águas do continente escocês norte nas Ilhas Faroé, em particular a área em torno das Ilhas Shetland. O poder de despachar, checar cargas e pessoas era a critério do capitão. Isto, claro, em busca de possíveis conexões alemãs. Para esses deveres, ele levava fuzileiros navais e o capitão William Slater, que foi nomeado no comando. Seu ex-Merchant Master, o capitão Henry Smith, com 2 anos de serviço, permaneceu no navio com o posto de comandante. Muitos da tripulação original também continuaram a servir no Oceanic. Tendo seu serviço começado, ele rumou para Scapa Flow, em Orkney, principal ancoradouro naval da Grã-Bretanha, com fácil acesso ao Mar do Norte e o Atlântico. Daqui, ele seguiu para o norte, para Shetland, viajando continuamente em um curso de zigue-zague padrão, como precaução para não ser alvejado por submarinos. Essa difícil manobra exigia uma navegação extremamente precisa, especialmente com uma embarcação tão grande. No caso do navio em questão, parece ter havido uma má navegação, ao invés da ação inimiga que foi condenar o navio. Uma correção imprecisa de sua posição foi feita na noite de 7 de setembro pelo navegador-tenente David Blair, inteiramente transferido do Titanic. Enquanto todos na ponte achavam que estavam bem a sudoeste da ilha de Fola, estavam, de fato, a cerca de 13 a 14 milhas do curso do lado errado da ilha. Isso os colocou diretamente no curso de um recife, os notórios Chauds de Fola, que representam uma grande ameaça para o transporte marítimo, chegando a poucos metros da superfície e em climas tranquilos não dão nenhum sinal de alerta. O capitão Slater havia ido aos seus aposentos depois de seu trabalho noturno, inconsciente da situação e com ordens de dirigir-se a Fola. O capitão Smith assumiu o comando da manhã, tendo anteriormente discordado com seu superior naval sobre se esquivar ao redor da ilha. Ele instruiu o navegador a traçar um curso para o mar. Slater deve ter sentido a mudança no rumo, e quando ele reapareceu na ponte para contrariar a ordem de Smith, fez o que acabou sendo um julgamento apressado e mal calculado. O navio encalhou no Chauds na manhã de 8 de setembro, aproximadamente a 2,5 milhas náuticas, 5 quilômetros a leste da ponta sul de Fola. Ele foi destruído em um tempo calmo e claro. Este foi o primeiro navio de passageiros aliado a se perder na guerra. A traineira de Aberdeen, o Glenogil, foi a primeira embarcação em cena e, apesar de ter tentado retirar o enorme navio de 17 mil toneladas, provou ser uma tarefa impossível. E com o casco já rompido, o Oceanic não teria ficado flutuando por muito tempo em águas abertas. Outros navios da área foram chamados para ajudar nas operações que se seguiria, mas não deu certo. Toda a tripulação do navio foi transferida através dos botes salva-vidas do navio para o HMS Southampton e o HMS Forward,
Charles Lightoller, primeiro oficial do navio e também o oficial mais graduado a sobreviver ao naufrágio do Titanic, foi o último homem a sair, levando o relógio da sala de navegação como lembrança. Um navio de resgate de 573 toneladas do almirantado, o Lions, foi despachado para o local apressadamente, e nas palavras do professor Ian S. Holborn, escrevendo sobre o desastre em seu livro The Isle of Fola, diz: o lançamento do Lions, um barco de salvamento, apressou a cena. Ele era capaz de uma velocidade de 10 nós, mas não conseguiu fazer nenhum avanço contra a maré, embora ele tenha tentado por 15 minutos. Mesmo assim, não era alta maré, e o oficial encarregado calculou que a maré cheia seria a 12 nós. Ele confessou que não teria tentado se tivesse sido informado anteriormente. Disse que o comandante Smith desembarcou no pequeno pier da remota ilha e, ao olhar para o mar em direção ao seu navio encalhado a 3 quilômetros de distância, comentou que o navio ficaria no Recife como um monumento e nada o moveria. Mas um dos homens de Fola, sábio ao poder da fúria das tempestades de Shetland, murmurou com um cinismo não desconhecido naquelas partes e disse: darei a ele 2 semanas. Surpreendentemente, depois de um pesado vendaval que persistiu durante a noite de 29 de setembro, apenas 2 semanas após o incidente, os ilhéus descobriram no dia seguinte que o navio havia sido totalmente engolido pelo mar, onde ele permanece até hoje, dispersa ao cair os destroços. Eles estão separados sob a pressão dos mares no Channels. O desastre foi abafado na época, uma vez que se sentiu constrangedor tornar público como um navio de cruzeiro mundialmente famoso havia encalhado em águas amistosas, com um bom tempo e dentro de 2 semanas depois de iniciar seu serviço como navio de guerra. Essa revelação de tal incompetência grosseira neste estágio inicial da guerra não teria feito nada pela moral nacional. Na corte marcial, o tenente Blair foi julgado em um tribunal marcial em Devonport, em novembro de 1914, quando foi considerado culpado de encalhar o HMS Oceanic e foi condenado a ser preso. Em sua defesa, ele foi inocentado pela evidência dada pelo capitão Slater e pelo comandante Smith, dizendo eles que estava sob sua supervisão e que o encalhe era devido a correntes anormais. Uma acusação semelhante foi feita contra o comandante Smith em uma segunda corte. A prova da acusação era a mesma que no caso anterior, mas as testemunhas foram interrogadas com vistas a mostrar que a posição do acusado no Oceanic não estava claramente definida pelas autoridades navais e que ele estava agindo exclusivamente a título consultivo. Ele foi absolvido no dia seguinte, pois ele não estava no comando em 8 de setembro. O capitão Slater também foi absolvido. Em 1924, a empresa de salvamento que estava envolvida nos navios de guerra alemães afundados em Scapa Flow tentou salvar o que restou do incidente, mas eles não tiveram sucesso. Em 1973, outra tentativa foi feita para recuperar parte do naufrágio, e as suas hélices foram encontradas e foram vendidas para sucata.